Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de lógica matemática. Na verdade, nós vamos dar um grande passo no vídeo dessa semana, porque a gente vai estudar finalmente uma aplicação prática para todos esses conceitos lógicos que a gente viu nas semanas anteriores. Isso vai ser possível porque nós vamos estudar uma álgebra que foi desenvolvida por um matemático, Boole, e ele, na verdade, ele criou um formalismo matemático muito semelhante à matemática que já existia formalmente, a álgebra que a gente já conhecia, desde da época do desenvolvimento da álgebra dos árabes, Então ele modernizou esse pensamento lógico, criando assim uma linguagem matemática muito semelhante ao que já existia na matemática até então. E o legal disso tudo é que, graças a esse formalismo, foi possível observar que certos comportamentos, tanto mecânicos quanto principalmente eletrônicos, poderiam ser simulados utilizando essa mesma aplicação, esse mesmo conceito matemático. O que deu origem ao que nós chamamos de circuitos digitais. Pois bem, pessoal, vamos ver aqui algumas definições sobre o que seria a álgebra booleana. Então, a primeira definição que a gente vê aqui é que uma álgebra booleana ela pode ser definida como um conjunto de operadores, que são os operadores muito parecidos com os operadores lógicos que a gente viu lá, que seria o e, o ou, a negação, todos aqueles operadores que a gente já viu, eles continuam existindo aqui na álgebra booleana, e aqueles conjuntos de axiomas que nós vimos são aquelas regras que a gente viu no vídeo passado e no vídeo retrasado, onde a gente explica algumas propriedades que essas operações lógicas elas apresentam. E como são axiomas, elas são assumidas como verdadeiros sem a necessidade de uma prova, porque é uma questão lógica. Então, apenas a observação lógica é o suficiente para a gente entender o funcionamento desse tipo de axioma. Pois bem, olha só. Na álgebra booleana, então, vão existir três operações fundamentais. Essas três operações vão ser necessárias para desencadear todo o funcionamento dessa álgebra booleana. Esses operadores são o operador OU, também conhecido como adição lógica, o operador E, também conhecido como multiplicação lógica, e a complementação, também conhecida como a negação lógica. A gente já viu isso aqui, vocês devem ter reparado que isso aqui a gente já viu lá na lógica, esses três operadores e até outros, a gente viu lá na lógica das proposições. Mas realmente são as mesmas características. A gente vai novamente representar esses mesmos operadores, só que agora dentro da álgebra booleana. Então vamos ver isso aqui. Uma coisa que a gente vai comparar, eu vou fazer esse estudo, já que a gente já viu isso na lógica de proposições, eu vou fazer isso sempre com uma comparação em relação à nova álgebra booleana que a gente está aprendendo. A primeira coisa que a gente vai observar é que lá na lógica de proposições a gente tratava com falso e verdadeiro. E aqui na álgebra booleana nós vamos tratar como 0 e 1. Mas o pensamento é exatamente o mesmo. A gente pode inclusive criar uma relação direta aqui, pessoal? A gente pode criar aqui uma relação direta entre falso e 0, e uma relação direta entre verdadeiro e 1. Porque eles vão se comportar exatamente da mesma forma. Então, a primeira operação que eu vou mostrar aqui para vocês verem como é que isso realmente fica igualzinho, é essa operação OU aqui que a gente já estudou lá na lógica de proposições.
Tá? A gente simplesmente representava o ou anteriormente, né, na lógica de proposições, como sendo x ou y, por exemplo. Né? Então a gente usava essa simbologia aqui. A única diferença agora é que na álgebra booleana a gente vai representar esse mesmo operador ou, tá, com um símbolo de adição. Tá? Então, a gente tem aqui a possibilidade de construir até uma tabela verdade desse mesmo operador. Então, a gente antes começava lá, né, com falso e falso, tá certo? Com falso e falso, né, falso e verdade, né, verdade e falso, e verdade, verdade. Tá? No ou falso, é tido como falso, né? Falso e verdade é tido como verdade, verdade e falso é tido como verdade, verdade e verdade é tido como verdade. Reparem bem, a única diferença agora que a gente tem aqui é que 0 ou 0 é 0, 0 ou 1 é 1, 1 ou 0 é 1 e 1 ou 1 é 1. Tá? Então, se a gente retirar aqui esse verdadeiro e falso, né, da nossa figura aqui, a gente vai ter a representação booleana do ou, tá? De forma muito semelhante ao que a gente via lá na nossa lógica. Mas reparem, interessante que ela se parece com uma adição, né? Então, se eu tenho 0 mais 0, eu tenho 0, 0 mais 1, eu tenho 1, 1 mais 0, eu tenho 1. A única diferença aqui, como se trata de um sistema binário, né, a gente não tem o número 2, né, então não representamos essa adição, afinal é uma adição lógica, tá? Não é uma adição aritmética. Né? Então a gente vai ter aqui 1 mais 1 representado apenas como 1. A gente vai ver que depois isso vai dar origem ao que nós chamamos de semissomador. Mas mais à frente a gente vê isso. Tá? Então esse é o único destaque aqui dessa adição lógica. Né? No mais, ela se comporta, como a gente pode reparar aí, se comporta como ou. Agora, tem uma coisa interessante. Como a gente já está na lógica, né, booleana aqui, a gente tem uma representação de um circuito eletrônico. A gente já pode fazer essa equivalência aqui com o circuito eletrônico. Então, a gente sempre vai representar na eletrônica esse circuito como sendo essa porta lógica aqui, ó. A gente chama essa representação eletrônica, tá, pessoal, de portas lógicas. Então, isso aqui seria uma porta ou, tá? Uma porta ou na eletrônica digital, né? Que é representada na álgebra booleana pelo símbolo de mais. Tá legal? Então, essa seria a conversão dessa operação booleana para a eletrônica. Pois bem, da mesma forma que a gente viu com o ou, a gente vai fazer a mesma equivalência com o e. O mesmo e lógico que a gente viu lá na lógica de proposições. Ele simplesmente vai ser trocado, em vez de fazer aquela representação assim, x, e, y, que a gente tinha na lógica de proposições, a gente vai representar no lugar dele apenas esse pontinho aqui, né? Nós vamos colocar um simples pontinho aqui, ó, que vai representar o e lógico. Mas a descrição da mesma forma, tá, pessoal? É a mesma. Então, se a gente olhar aqui, ó, o 0 vai ser o falso agora, né? Então, a gente tem falso é falso, falso e verdade é falso, porque o e só é verdade se os dois forem verdade, né? Ou seja, só é um quando os dois forem uns, né? Então, aqui no caso, eu tenho 0. Verdade ou e falso é falso, ou 0, 1 e 0 é 0, e 1 e 1 é 1, ou verdade, verdade é verdade. Então, olha só, pessoal, o comportamento do e continua o mesmo, tá? O mesmo comportamento que a gente viu lá na nossa lógica de proposições. Tá? E o interessante é que aqui na álgebra booleana ele se comporta
como uma multiplicação lógica. Então, veja bem, se eu tenho aqui 0 vezes 0, é 0. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Tá? Então, é por isso que, devido a esse comportamento do E, quando tratado com valores lógicos, né, eletrônicos, zeros e uns, booleanos, a gente chama ele de multiplicação lógica, tá? Porque realmente ele se comporta como uma multiplicação. E também tem a sua representação eletrônica, tá, pessoal? Da mesma forma que o OU tem aquela representação eletrônica que eu mostrei no slide anterior, aqui a gente tem uma representação lógica para o E. Tá? Ele é representado aqui como essa parte, como se fosse uma meia-lua cortada aqui, né? Tá? Então, reparem que ele é um pouco diferente. O OU tem uma pequena curvatura aqui, tá, pessoal? Né? Então ele é um pouco mais afunilado assim, né? E tem uma pequena curvatura. Já o E não, ele é reto aqui, tá? A saída dele é aqui e as entradas são aqui, tá? Então, se eu quiser fazer x e y, na verdade a gente tem x, y, e aqui seria x e y. Tá certo? Além do E, a gente tem mais uma porta importante aqui, né? Mais uma operação importante, que seria a negação. Tá? Então, a gente tem a gente conhece essa negação, a gente sabe que lá a negação é uma operação muito simples. Se a gente tem verdade, sai falso. Se tem falso, sai verdade. Aqui não é diferente. Tá? A negação, ela também inverte, né? Então, se você tem 0, sai 1. Se você tem 1, sai 0. Tá? A única coisa que muda aqui é que antes a gente representava a negação de x com um tio x, né? Agora a gente vai usar essa barrinha em cima da expressão que a gente quer fazer a negação. Tá legal? Então é simplesmente essa barrinha. E como todos os outros operadores, ele também tem a sua equivalência aí na eletrônica, né? Que é representado por esse carinha aqui, ó. Né? Tá certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, x, entrando x e saindo x, né? Negado. A inversão de x. Pois bem, mas como que a gente pode ver isso funcionando? Tá? Eu vou mostrar aqui no simulador para vocês. Tem aqui as 3 operações básicas dentro de um simulador. Recomendo que vocês utilizem esse simulador, que é o LogSim. Ele é um simulador gratuito em Java. Vou deixar disponível aí para download. Tá? Ele vai rodar em qualquer plataforma, Windows, Linux, como é feito todo em Java, né? Só ter a máquina Java instalado que ela vai funcionar. Então, olha lá, pessoal. Se a gente observar aqui, a gente tem uma porta que seria a porta OU, né, pessoal? Olha lá, ó. Né? Ela tem essa voltinha aqui e é mais afunilada, né? Essa aqui seria a E, né? Como eu mostrei aqui, ela parece um D, né? Um D maiúsculo, tá certo? E aqui a gente tem a negação, né? Que seria esse triângulo com uma bolinha. É muito comum também a gente encontrar a negação, tá, pessoal, como sendo apenas uma bolinha, tá? Independente disso, também representa a negação. Então, olha só, gente. Se eu colocar aqui, a gente sabe que isso é um OU, né? Isso aqui seria equivalente a um OU. Então, se eu colocar aqui, vou até escrever aqui, ó, que isso aqui seria uma porta OU, né? Então, pessoal, se eu colocar aqui 0, estão vendo aqui 0 e 0, né? 0, 0 aqui nas duas entradas, seria o x e o y lá daquela tabela verdade que eu mostrei. Deixa eu voltar lá no slide para a gente verificar, ó. Seria aqui x e y, né? Então eu estou colocando 0 e 0, a gente pode observar que a saída tem que dar 0, conforme está apresentando aqui, tá? Então eu tenho aqui o x e o y, né? E a saída é x mais y, ou x ou y mesmo. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui as experiências, ó.
Então, eu começo com 0 e 0, 0 ou 1. Então, reparem que agora a gente tem 1, né, na saída. Por quê? Porque basta que um deles seja 1, que agora é verdade, né, que seria a antiga verdade, que a gente chamava na lógica de proposição. Basta que um deles seja 1 para sair 1. Então, a gente tem essa saída 1 aqui. Tá? Se eu voltar aqui para 0, volta para 0, 0 ou 0. Mas se eu colocar no x o valor 1, a gente tem um 1 de novo. Tá? E se eu colocar os dois com o valor 1, a gente tem o 1 também. Tá? Então, funciona aqui exatamente como descrito aqui na nossa tabela verdade, né? 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1, 1 ou 0, 1, 1 ou 1, 1. É legal? Vamos ver aqui a nossa multiplicação, né? Ou o nosso E lógico. Mais uma vez, eu tenho 0, 0, né? E a gente tem a saída 0, conforme previsto aqui pela nossa tabela verdade, né? Pela tabela verdade, só vai sair 1, né, quando os dois forem 1s, que seriam os dois verdades, né? Só vai sair 1 nessa situação aqui de baixo. Então, vamos ver aqui, ó. X é 0, Y é 0. Né? Deixa eu ver se eu reduzindo um pouco aqui, ó, fica melhor. A gente acompanhar na tabela aqui, ó. Né? Eu tenho aqui x0, 0 e 0 dá 0, 0 e 1, vamos botar aqui no y o valor 1, dá 0, do mesmo jeito, estão vendo? 1 ou 0, então vou voltar para 0 aqui, 1 ou 0 também dá 0, e agora finalmente 1 e 1 aqui, agora sim a gente vai ter essa última linha aqui, né? Onde os dois saem 1, tá legal? Só nessa situação que o E, né, esse aqui seria o E lógico, tá? Ou a multiplicação lógica. Só nesse caso é que eles realmente saíram como 1, tá? Só quando os dois forem 1. Pois bem, e a nossa operação, a nossa inversão lógica? Tá? A nossa inversão lógica, né, ela é mais simples, né? Simplesmente, se eu tenho aqui 0, sai 1, se eu tenho 1, sai 0. Então, vamos ver lá no nosso Logicsim, no nosso circuito de simplificação lógica. Então, nós temos aqui, ó, se x vale 0, o x invertido, né, o x negado, vale 1. Se ele vale 1, ele invertido vale 0. Tá? Então, a gente vê aí que na eletrônica digital, né, funciona perfeitamente como na álgebra booleana, que é uma extensão, mais uma vez repetindo aí, é uma extensão daquela lógica de proposições que a gente já viu aí ao longo dessas semanas. Tá legal, Kiko? Então vamos ver isso um pouco mais aprofundado aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa expressão. Eu tenho aqui 3 proposições lógicas, né, ou 3 variáveis lógicas. Tá? Então, eu vou colocar essas 3 variáveis aqui e vamos fazer aqui agora utilizando a nossa lógica booleana, né? Nossa álgebra booleana. Ao invés de falso, 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 já vou colocar aqui 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Repare que as combinações continuam as mesmas, né? São 3 variáveis, estão lembrados aqui, ó? 2 elevado a 3 variáveis, que vão me dar 8 combinações. Então, eu tenho aqui as 8 combinações aqui. Pois bem, para responder essa expressão aqui, para realizar essa expressão, a gente vai seguir as mesmas regras que a gente estudou lá de precedência da lógica de proposições. Então, inicialmente, a gente deve fazer todas as negações para depois fazer o E, né? Se não tiver parênteses, é óbvio, né? Para depois fazer o E e, finalmente, o OU. Tá? Então, da mesma forma, a gente vai fazer primeiro as negações, depois a multiplicação lógica
e só então a adição lógica, que seria o ou. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a negação de z, né? Que seria o z negado. Onde é 0 fica 1, onde é 1 fica 0. Ok? Olha lá. Tá? Feito isso, agora a gente pode, né, realizar essa parte aqui, ó, né, que seria o e, né? Ó, a gente precisa fazer esse e aqui agora, né? Antes do ou, tá? Então vamos lá. Vamos fazer esse e aqui. Eu tenho o y e o z negado. Tá? O z negado está aqui, o y está aqui. Aqui vai dar 0, né? Seria 0 e 1, ou 0 vezes 1, 0. Aqui 0 também. Aqui 1. Aqui 0. 0. 0. 1. E 0. Pois bem, agora sim, feito esses dois aqui, eu posso finalmente fazer a adição lógica, ou entre x, né, ou essa expressão que a gente acabou de calcular, de y e z negado. Y e z negado está aqui, e o x está aqui. 0 ou 0 dá 0, 0 ou 0 dá 0, 0 ou 1 dá 1, né? Aqui dá 0, agora dá 1, 1, 1. Então aqui dá 1 também, né? Porque o x vale 1, né? 1 mais 0. Pois bem, olha lá, galera. Então, tá, a gente fez aqui a nossa expressão, né? Temos a tabela verdade, como é que seria a resposta. Tá? Mas como é que seria o circuito disso aqui? A mesma coisa, tá, pessoal? Vamos botar aqui, ó, x, y e z, né? Então eu vou ter aqui x, y e z, né? Só que eu preciso do z negado, então vou começar aqui fazendo o z negado. Repare que eu estou fazendo na mesma ordem em que eu fui fazendo a tabela verdade, tá? Então eu vou ter aqui o z negado, olha lá aquele símbolo de negação que eu mostrei para vocês, ó, isso aqui é o z negado, tá? Só agora eu tenho o z negado, eu posso fazer o y e z negado, então eu tenho o y aqui, o z negado aqui, tá? E vou fazer o e entre eles, né? A gente lembra aí que o z é igual àquele d maiúsculo, tá? Perdão aí o meu desenho, né, galera? Tá longe de ser bom. Aí é um problema motor, né? Aí é a falta de coordenação típica do professor, tá certo? Então eu tenho aqui y e z negado. E finalmente eu posso fazer o x agora fazendo um ou com essa resposta. Repare que aqui, ó, só para a gente ilustrar, vou até mudar de cor aqui, ó. Aqui eu tinha o z, né? Aqui eu tenho o z negado, ó. Aqui eu tenho o z negado. E aqui eu tenho o y, que chegou aqui, ó. Tá? Então a resposta aqui é y e z negado. Lembrando que a ordem aqui importa, tá? Poderia ser z negado e y, isso a gente sabe que não altera, né, a propriedade comutativa, né? Então, pessoal, se eu tenho y e z negado aqui, eu tenho condições de fazer o x ou isso, né? Então vamos fazer aqui, ó. Eu tenho o x aqui. Muito torto, mas eu tenho, né? Tenho o x aqui. E eu tenho aqui, ó, o y e z negado, que eu estou puxando para cá. Então eu posso fazer o ou entre eles, ó. Então eu vou colocar esse carinha aqui, ó. Muito mal desenhado. Espera aí, me dá uma chance aí. Aí, vamos de novo. Segunda chance. Segunda tentativa. Olha lá. Ok. Um pouco melhor. Então eu tenho aqui, ó,
o x está chegando aqui, né, pessoal? Ó, o x está chegando aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui x, né? Ou, passou aqui, isso aqui é o ou, né? Ó, só para lembrar, isso aqui é o e esse aqui é o ou, né? X ou o resultado desse e aqui, ó. Repare que o resultado desse e está chegando aqui no ou. Então é y e z negado. Y e z negado. Beleza? Aqui, mas será que se eu construir esse circuito a gente vai ter exatamente essa resposta? Então vamos fazer aqui, ó. Vou fazer junto com vocês, tá? Vou pegar aqui o nosso Logsim, vou chegar ali para cá e vou construir exatamente esse circuito aqui, tá, pessoal? Que a gente desenhou aqui, né? Deixa eu arrumar um espacinho aqui, vou aumentar um pouquinho a janela aqui. Ó, vou botar as três entradas, x, y e z. Vamos botar aqui, ó. Tá? X é apenas dois estados, zeros e uns, né? Esse aqui vai ser o x, vou botar o nome dele de x. Vou colocar um outro que vai ser o y. Vou colocar aqui, ó. Igual tá lá. Né? Esse aqui também apenas dois estados, y. E mais um aqui que vai ser o z. Né? Apenas dois estados. Legal. Agora vamos fazer o seguinte, ó, eu vou puxar aqui 3 fios aqui para simular exatamente aquele barramentozinho que a gente fez lá. Certo? Esses 3 barramentozinhos aqui, x, y e z. Agora, do z, eu vou começar, ó. Vou pegar aqui uma porta de negação aqui. Tá? Vou ligar a negação aqui no z. Né? Vou colocar uma porta e. Volta lá, ó. Essa porta e vai ter apenas 2 entradas. Né? Apenas 2 entradas. Uma delas vai ser o z negado. Olha lá, o z vem negado aqui. E a outra vai ser o y, né? Porque é y e z negado. Então, vou pegar aqui o y. Ó. Tranquilo, né, gente? Olha lá, é um desenho. Estou quase desenhando aqui, né? E, finalmente, vou pegar aqui o ou, né? Vou botar o ou aqui. Legal? Só 2 entradas também. Não quero esse monte de entradas. Apenas 2 aqui. Uma das entradas vai ser o x. Então, vou pegar essa entrada aqui. Vou ligar lá no x. Olha lá. Ó. Liguei aqui no x, né? E a outra vai ser a saída do E, né? Igual nós fizemos aqui. Opa, ficou um pouco legal isso aqui, não. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Um pouquinho. Tá. Deixa eu botar o ou de novo. Apenas 2 entradas aqui, né? Perdão. A quantidade de entradas, apenas 2. Vamos ligá-la aqui. E aqui no x. Então, olha lá. De um lado aqui a gente tem ó, o z entrando, virando z negado. O y, aqui junto com o z negado, fazendo y e z negado. E, finalmente, o x, fazendo x. Né? Vou botar agora aqui ó, uma verificação da saída. Como se fosse um provador de resultados, né? E esse cara, eu vou ligar ele aqui, para a gente ver o resultado. Então, vamos lá. Ó. Agora, a gente vai comparar isso aqui com a nossa tabela, que a gente montou aqui, né? Então, quando os 3, x, y e z, estão com 0,
né? Olha lá os 3 com 0 aqui. O que a gente tem? 0. Tá? Quando apenas o z vale 1, continuamos com 0. Tá? Mas se a gente colocar o y como 1, vamos ver aqui, ó, voltar o z para 0, vou colocar o y como 1, a gente tem 1. Olha lá, ó. Estão vendo na saída aqui? A gente tem 1 também. Tá? Agora, o y e o z, aí vai voltar a 0. Ó. O y e o z vão ficar com 1. Tá vendo? Igual aqui, ó, y e z com 1 e o x valendo 0. 0. Agora, todos eles são zerados e só o x que vai valer 1. Então, está o x aqui 1. 1. Né? E agora, todas as outras combinações, quando o x vale 1, vai dar 1. Ó. O z valendo 1, que é logo abaixo, né? Seria essa aqui. Depois é o y valendo 1. Continua valendo 1 aqui na saída. Ó. O y valendo... E agora os 3 valendo 1. Continua 1 na saída. Então, reparem, a gente tem exatamente para todas as condições aqui de x, y e z, a gente tem exatamente a mesma saída aqui no nosso simulador. Né? Bem interessante, né, pessoal? Então, a gente consegue descrever aí o comportamento, né, de uma expressão booleana através de um circuito digital, né, que pode ser construído eletronicamente. Tá legal? Então, bem interessante, né? Vou passar para vocês alguns exercícios para vocês construírem esses circuitos, né, e fazerem a tabela verdade, e a gente vai para a avaliação, né, justamente fazendo essa atividade. Tá legal? Bons estudos e até a próxima semana.